Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia, que a bênção e a paz de Deus esteja sobre você e sobre toda a sua família. Que os seus sonhos, planos e projetos nessa manhã receba a bênção de Deus e a sua vida seja ricamente abençoada e conduzida pelo Senhor. Que sintamos a presença dos seus anjos ao nosso lado, nos amparando, nos livrando e nos concedendo a vitória. Quero deixar com você também nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 6, onde a Bíblia diz o seguinte: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Provérbios, capítulo 17, o versículo 6. A cada dia que vivemos nessa terra, temos uma tamanha responsabilidade sobre os nossos ombros de educarmos os nossos filhos, porque serão eles que irão educar os nossos netos. Se nós queremos que os nossos netos nos respeitem, nos amem, nós precisamos hoje cuidar de como nós educamos os nossos filhos. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 135, o versículo 1 e o versículo 2. Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. O salmo que nós estaremos estudando nessa manhã é um chamado para todas as pessoas a louvar o nome do Senhor. A todo israelita, a todo judeu, todos os povos que estão sob a face dessa terra deveriam ter um entendimento que há um Criador soberano, assentado no trono que rege todas as nações de eternidade a eternidade. Mas quais as razões pelas quais que nós deveríamos adorar esse grande Criador, esse grande Deus? E ele estabelece aqui uma lista de razões pelas quais nós devemos adorar o nosso Criador, porque ele é bom, porque ele é amável, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele escolheu a nação de Israel para salvar esse povo. É ele que controla a natureza. É ele que traz libertação para aqueles que estão escravizados por outras nações. É ele que nos sustenta, ele é eterno, ele é justo, ele é íntegro, ele é imutável. Por essas e por outras razões nós devemos louvar o nome dele, mas cada pessoa individualmente tem uma razão especial. Acredito que nessa manhã você estará louvando a Deus nesses próximos dias, porque Deus lhe curou de alguma enfermidade, Deus restabeleceu seu casamento, Deus realizou um milagre na sua vida particular. Todos nós temos uma razão e creio, e é por essa razão que o salmista nos enfatiza, jamais nós deveríamos nos esquecer de render louvores ao nosso grande Criador. O Salmo 135 é um chamado para toda a nação de Israel a render louvores a Deus, mas ao mesmo tempo é um compromisso que Deus coloca sobre os ombros da nação de Israel para que essa nação se tornasse uma nação missionária diante dos olhos do Senhor, porque existiam outros povos que não conheciam a Deus. Deus não queria apenas que a nação de Israel se tornasse uma nação que rendesse louvores a ele, mas Deus esperava que a nação de Israel espalhasse esse testemunho, essas verdades para outros povos. Primeiramente, a nação de Israel deveria dar o exemplo, deveria ser o modelo. Posteriormente, a nação de Israel, com o seu modelo, com o seu exemplo, deveria influenciar, ensinar outros povos a adorar ao grande Criador. No versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, um chamado pessoal aos sacerdotes, aos levitas, aos reis, aqueles que são autoridades. Eles são propriedade exclusiva do Senhor. Todos nós que vivemos nessa terra fomos comprados pelo nosso Salvador Jesus Cristo quando então ele morreu aqui na cruz do Calvário. Por direito nós pertencemos a Deus, porque ele é o nosso Criador. Mas em segunda instância, na cruz do Calvário, Jesus Cristo nos comprou porque ele é o nosso resgatador. Não existe um outro Deus que possa ser comparado ao Deus de Israel, o Deus que criou todo o universo, o Deus que deu o pontapé inicial em todas as coisas. Tudo que existe com vida nessa terra é Ele, o originador de todas as coisas. Somente Ele é doador de vida. Nenhum outro Deus tem o poder, a capacidade de dar vida como o Deus de Israel.
Foi o Deus dos israelitas que feriu os filhos dos egípcios com a 10ª praga. Todo primogênito acabou perdendo a sua vida, porque é Deus que dá a vida e é Ele mesmo que pode tirar a vida de um ser humano. Ele é o Senhor da história, é Ele que escreve com mão poderosa cada dia, cada hora, cada capítulo da história desse mundo. Nenhuma pessoa que vive nessa terra pode escapar dos olhos do Senhor. Ninguém pode impedir os propósitos de Deus. Por mais que alguém nesse mundo tenta impedir os planos do Senhor para que eles não se cumpram, nenhum ser humano tem esse poder, tem essa capacidade. Quando Deus fala, até Satanás obedece, até ele estremece, porque ele reconhece e sabe do poder, da majestade e da grandeza desse Deus. Quando Seom e Og tentaram impedir que o povo de Deus passasse por entre eles, tentando impedir os planos do Senhor, Deus se manifestou, Deus agiu e nenhum dos povos conseguiu conter os planos ou o povo de Deus. Deus levou com mão poderosa ao seu povo, como havia prometido a Abraão, Isaque e a Jacó, de que eles herdariam a terra de Canaã e viveriam ali. Se fossem fiéis, cresceriam, se multiplicariam e alcançariam os maiores limites de toda a terra. Aqueles que diretamente se dispõem a servir a Deus, trabalhar para o Senhor, esses devem ser os primeiros a receber as bênçãos do Senhor. Isso nós encontramos claramente na palavra de Deus, no Salmo 135. É o desejo de Deus, é o plano do Senhor para a vida de todo aquele que se dispõe a viver uma vida exclusiva para Deus. Nesse momento não estou me referindo apenas a uma classe remunerada, mas me refiro a todas as pessoas que querem usar os seus dons para servir ao Senhor, para avançar o reino de Deus. Essas pessoas são o alvo do Senhor, das bênçãos dos céus. Quando a nação de Israel, por descuido espiritual, caiu na idolatria, se afastou dos propósitos de Deus, Moisés fez um chamado à família de Levi para que mais uma vez ele se voltasse a entregar seus corações exclusivamente para o Senhor, porque Deus os chamou com um chamado específico. Deus queria que os levitas pudessem ser aqueles que servissem perpetuamente diante dos olhos do Senhor. E essa tribo ouviu o chamado de Moisés e mais uma vez se reconciliaram com Deus e passaram a viver uma vida fidedigna aos princípios do Senhor. Por isso que nessa manhã, ao estudarmos o Salmo 135, nós precisamos permitir que o nosso coração se aproxime mais de Deus. Se você está longe do Senhor, permita que o seu coração nessa manhã seja tocado por Ele. Coloque mais uma vez a sua vida nas mãos de Deus e desfrute mais uma vez das bênçãos, da paz, do perdão do Senhor. Deus merece o louvor de todas as classes de pessoas que se encontram nesse mundo, dos reis, dos governantes, dos presidentes, daqueles mais humildes, até dos pedintes. Todo ser criado que vive nessa terra, louve o nome do nosso Deus, do Criador dos céus e da terra. Apesar do pecado ter causado uma separação entre Deus e os seus filhos, Jesus Cristo veio aqui a essa terra resolver o problema da separação entre nós e o nosso Deus. Jesus Cristo nos reconciliou, Jesus Cristo criou uma ponte do pecado até o nosso Salvador. Todo aquele que almeja mais uma vez estar ligado ao seu Deus precisa receber a Jesus Cristo, cruzar o caminho da cruz e terá acesso direto à pessoa do Pai. Deus de Abraão, o Deus de Isaque, é um Deus eterno. Ele não tem começo, ele não tem fim. É como a letra do alfabeto grego, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é eterno. Jamais ele pode ser comparado com os outros deuses, obras da feitoria humana, criado por seres humanos. O nosso Deus é eterno, ele é criador de todas as coisas. Todos nós que fazemos parte do povo de Deus somos chamados a testemunhar a respeito desse Deus. Nós precisamos falar para as pessoas que não conhecem a Deus como Ele é bondoso, como Ele é grandioso, como Ele é amável, como Ele é imutável. E um dia Ele vai voltar aqui a esse mundo para buscar os seus filhos. Todos aqueles que se encontram nesse mundo precisam ouvir. Nenhuma pessoa pode ouvir duas vezes se existir uma pessoa nesse mundo que ainda não ouviu a respeito desse amor. Somos nós os responsáveis. Recai sobre os nossos ombros a responsabilidade de anunciar as boas novas de salvação para todos aqueles que se encontram nesse mundo. Por isso que a cada dia nós precisamos clamar pela bênção de Deus, para que possamos ser um instrumento nas mãos do Senhor. Querido Pai,
Em tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos. Queremos ser do Senhor a cada dia. Molda o nosso coração. Nos concede a graça de um dia estarmos com o Senhor vivendo por toda a eternidade. Fica conosco, nos abençoe e nos guarde. É o nosso pedido e a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.